Fala moçada, olha ele aí, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês, pessoal, tudo jóia? Olha só, para nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar, a questão dos números complexos, tá? Os números complexos. Lembra, por exemplo, daquela situação do i elevado ao quadrado, enfim, esse vai ser o nosso trabalho de hoje, tá? Então vejamos aqui, ó, o nosso trabalho para hoje, ele fala sobre a introdução aos números complexos. Primeiro, qual é a grande importância, pessoal, da questão de você utilizar os números complexos? Vou te colocar um exemplo aqui. Olha a seguinte raiz quadrada aqui, ó. Se, por exemplo, aqui, gente, nós tivermos uma raiz quadrada de menos o valor de 4, né? Então, uma grande importância para os números complexos, está aqui, ó, seria para essa utilidade, calcular raiz quadrada, por exemplo, de valores negativos, né? Na antiguidade, há um tempo atrás, o que aconteceria? Se, por exemplo, você chegasse numa situação com essa, o estudo de matemática acabou, né? Então não haveria uma continuidade na questão desse estudo. Mas agora mudou, né? A partir de hoje, nós iremos estudar um conjunto que você consiga encontrar, por exemplo, uma raiz quadrada, pessoal, de números negativos, tá? Então quando você fala, por exemplo, em números complexos, tá? Primeiramente, o símbolo dos números complexos é um C, tá? Esse C é da inicial, por exemplo, de C de complexo, tá? Então, os números complexos, a sua chamada forma algébrica, é mais ou menos da seguinte ideia. Aqui, ó, o complexo, por exemplo, Z, ele sempre vai ser equivalente ao valor, então, de A, mais o valor, por exemplo, de BI, tá? Então, basicamente, gente, essa é a estrutura de um número complexo, tá? Então, ele tem, por exemplo, esse formato, essa chamada forma algébrica, sempre nessa forma, tá? Então, a partir de hoje, quando você começar a trabalhar, a efetuar contas com números complexos, sempre você vai ter essa estrutura. É claro, isso aqui é uma forma geral, uma forma algébrica, né? Onde, por exemplo, esses números aqui, ó, esse Azinho e esse Bzinho aqui, ó, eles são números, eles são coeficientes. Claro, vão ter nomes. Esse A aqui, ó, esse A é chamado de parte, é a parte real. Aqui, ó, P de parte real, nós temos então essa A, que é a parte real. E nós temos também, pessoal, observando esse número complexo, este B, tá? Aquele B, nesse formato aqui, ó, ele é chamado de parte imaginária. Parte imaginária, tá? Então, essa é a estrutura, então, de um número complexo. Imaginária. Legal, legal. Eu vou criar alguns exemplos para vocês da questão, por exemplo, de estrutura de um número complexo. Observa, por exemplo, aqui, ó. Olha só esse complexo aqui. Vou chamar, por exemplo, de complexo Z1, tá? Então é natural, tá, gente, você verificar diversas questões em que ele denomina um número complexo de Z1, Z2, Z3. Beleza? Tudo bem? Então esse complexo aqui, ó, é o complexo, por exemplo, 2 mais o número, por exemplo, 3i. Isso aqui é um número complexo. E se você observar essa estrutura aqui, é a mesma coisa. Sempre tem esse formato algébrico, né? Então, se você quiser localizar, observar, vejam lá. O valor, então, do A, que é chamado de parte real, nesse número complexo vale 2, né? E a parte imaginária, que é o B desse complexo aqui, gente, é equivalente ao número 3. Então, nesse caso, você tem uma estrutura geral em que o A é equivalente a 2 e o B é equivalente ao número 3, beleza? Então, de uma forma geral, nós iremos trabalhar sempre com valores com essa estrutura, né? Então, do A mais BI. Alguns casos, pessoal, particulares. Observa o seguinte, um caso particular bacana. Eu vou criar, por exemplo, um outro número complexo aqui, chamado, por exemplo, de Z2, né? Z2. Esse número Z2 aqui, gente, por exemplo, equivalente ao número 7i. Ao número 7i. Olha, isso é um número complexo, né? Esse é um número complexo. Só que agora observa lá, quem que é o A, quem que é o B desse número complexo? Veja, não tem a letra A, né? Ele não tem essa parte real. Na verdade, ele tem, né? Ele tem, e o valor quando não aparece, você sabe, ele vale 0. É isso mesmo, né? E já claro, o valor então do B, que é chamado de parte imaginária nesse caso, é equivalente ao número 7, tá? Então, na verdade, esse número complexo, ele está incompleto, ele é especial, tá? Então, sempre que, por exemplo, você não tem na parte complexa, número complexo, essa parte real aqui, ó, que vale 0, né? Ele é chamado de imaginário puro,
né? Faz sentido, né? Porque ele é totalmente imaginário, chamado de imaginário puro. Agora, se eu tenho, por exemplo, um outro complexo aqui, ó, ou por exemplo, Z3. Eu estou criando diversos exemplos para vocês, só para você relembrar da situação, tá? Então, por exemplo, olha só esse outro complexo aqui, ó, equivalente a menos o número 8. Aí você pensa, nossa, mas Laurence, esse complexo, ele não é complexo. Na verdade, ele é, né? Porque ele tem essa estrutura aqui, ó. Só que, observa lá, o valor então do A, que é a parte real desse complexo, é equivalente ao valor de menos 8, perfeito. E o B, que é aquela parte imaginária, ele não tem. Gente, quando você não tem esse valor, você fala que ele tem, né? Só que ele é equivalente ao número 0, tá? Novamente, ele está incompleto. Esse Z3, ele está numa situação especial. É chamado de simplesmente um número real. Quando só tem a parte real, é chamado de número real. Quando tem só a parte imaginário, é chamado de imaginário puro. Fez sentido? Ok? Beleza? Então agora, Laurence, esse I aqui, ó, que apareceu nesse número complexo, o que é esse I, tá? Esse I do número complexo, ele é chamado de... Vamos colocar no canto aqui, ó. Esse I é chamado de unidade imaginária. Tá aqui, ó. Unidade imaginária. Então, trabalhar, pessoal, com o número complexo é você, por exemplo, trabalhar com esse I, que é chamado de unidade imaginária. Aonde, por exemplo, esse I, pessoal, se você pensar na seguinte relaçãozinha, você pode falar o seguinte, olha que bonitinho isso aqui, ó. O I elevado ao quadrado sempre vai ser equivalente ao valor de menos 1. Então, tá aqui a grande praticidade de um número complexo, é essa ideia aqui, ó. Tá? Então, o I ao quadrado, essa unidade imaginária, sempre que tiver elevado ao quadrado, é equivalente a menos 1. Vamos voltar para esse exemplo? Raiz quadrada de menos 4. Olha que legal isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4, veja que é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 multiplicado pelo valor de quem? Do valor de menos 1, certo? Ó, 4 multiplicado por menos 1 é o valor de menos o 4. Então agora seguindo, por exemplo, a questão da nossa ideia dessa, né, de números complexos, nós podemos então fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte substituição. No lugar desse menos o 1, eu aprendi na aula de hoje que você pode considerar esse menos 1 como I elevado ao quadrado. Então você coloca esse menos 1 com I elevado ao quadrado e agora vamos continuar a questão. Calcula a raiz quadrada do 4 e do I ao quadrado. Então logo este valor aqui, gente, ele vai ser equivalente a uma raiz quadrada de 4, que vale 2, né? E a raiz quadrada de I ao quadrado é o valor então de I. Nós temos então agora a resposta a partir de hoje de raiz quadrada de valores negativos, tá? Lá para o conjunto dos números reais, que eram temas que você trabalhava de hoje para trás, não teria, no caso, resposta. Mas hoje, a partir de hoje, você consegue encontrar resposta para esse conjunto aqui, ó, que é chamado de conjunto dos números complexos. Para esse conjuntinho aqui, ó, dos números complexos, que legal! Você consegue então agora encontrar soluções que, no caso, você teria uma grande dificuldade em continuar esse tipo de situação. Beleza? Tudo bem? Então essa é uma estrutura bacana. Observe só, gente, esse exemplo que eu citei para vocês agora aqui, ó. Olha que legal. Essa questão fala assim, ó, determine o valor de A de modo que o número complexo A mais 3 mais A quadrado menos 25, fechou parênteses, e ele seja um número real. Ele seja um número real. Vamos observar o seguinte, pessoal, observando esse número complexo aqui, ó, né? Quem é a parte real? Quem é a parte real? Olha, a parte real de um número complexo é primeiramente aquela parte que não tem o I. A parte real não tem o I, né? E a parte imaginária é aquele número que multiplica o I. Se você quiser reconhecer então a parte real e parte imaginária. Então, observando aqui, gente, o valor então de parte real, eu vou então escrever para vocês aqui no exemplo. Então aqui, ó, parte real, vamos escrever assim, ó, P de parte real deste exercício proposto aqui para vocês é o seguinte, é o A mais 3, né? Então o valor de A mais 3 é chamado de parte real. Aquele valor que não tem o valor do I, né? E a parte imaginária você põe aqui, ó, chamada então de P de parte imaginária. Vamos então dar uma abreviada aqui, ó. A parte imaginária, você coloca ali, ó, todo esse coeficiente que multiplica o I. Então é equivalente ao valor então de A elevado ao quadrado, é o A elevado ao quadrado, menos o número 25.
tá? Menos o valor do 25. Então a pergunta aqui é o seguinte, ó, determine o valor de A, quanto que vale esse A? De modo, por exemplo, que o número complexo seja um número real, seja um número real. Para ser um número real, vamos observar então esses três exemplos, tá? Então esse número aqui é chamado de imaginário puro, né? Aqui ó, é chamado de imaginário puro. Vamos, só para a gente usar esse exemplo aqui, ó, para se vir como uma ideia, né? Aqui ó, imaginário puro. E aqui esse próximo caso, você tem, por exemplo, um chamado número real. Tudo abreviado, mas tudo bem simples de você entender, né? Então aqui é o número chamado real. Qual que é uma característica de um número chamado número real? É aquele número que não tem a parte imaginária. Ou melhor, é aquele número em que a parte imaginária é zero. Então vamos para a parte imaginária desse número que está aqui, ó. E eu quero que essa parte ele fique equivalente ao número zero. Com isso ele fica real. Fez sentido? Então agora nessa questão eu quero aqui, ó, que o a quadrado menos o 25, ele precisa ser o valor de zero, para que ele torne um número real. Legal, né? Bacana. Então, esse a elevado ao quadrado vai ser equivalente ao número 25. É uma equação do segundo grau incompleta. Isole esse a. De um lado está o quadrado, você passa para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada de 25. E nós temos aqui, então, este a equivalente ao valor de mais ou menos o número 5, tá? Então, essa é a solução. Quer fazer uma substituição? Coloca o valor, então, de 5 aqui, ó. 5 ao quadrado é 25, 25 menos 25 deu zero. Então, você tirou aquela parte imaginária da jogada. Legal, né? E uma outra situação para você observar também, que tem a ver com essa estrutura dos números complexos, né? Então, novamente, você tem um número complexo. A pergunta, qual que é o valor do m? Quanto é que vale esse m aqui, ó? De modo, por exemplo, que esse número ele seja um número imaginário puro. Gente, para ser imaginário puro, a parte real tem que ser zero. Tá? Então, neste exemplo, para você resolver, você pega essa parte aqui, ó, que é chamado de parte real, que é o m quadrado menos 5m, mais o valor do 6 é igual a zero. Nossa, vai dar uma equação do segundo grau, é isso mesmo, né? Então, essa equação do segundo grau aqui em cima, tá? Aqui em cima nós temos aqui, ó, o m elevado ao quadrado, depois menos o número 5m, mais o valor então do 6, o meu objetivo é o quê? Que esse valor fique equivalente ao número zero, né? Até porque para virar um número chamado de imaginário puro, o que acontece é que essa parte real, você tem que colocar o valor de zero. Vamos fazer a conta de cabeça? Soma em produto, né? Então fazer por relação de Girardi, soma das respostas é letra B com o sinal trocado, o produto das soluções é equivalente ao valor do C com o mesmo sinal e vamos pensar bem rápido nessas duas soluções, né? Os valores que satisfazem aqui, gente, ó, 3 vezes 2 é 6, 3 mais 2 é 5, logo as nossas soluções aqui, ó, m' é equivalente ao número 3, né? E o m duas linhas é equivalente ao valor então de 2, né? São esses dois valores que vão tornar quem? Essa parte aqui é equivalente a zero. Ou seja, o número vai ser equivalente a um imaginário do tipo puro, tá? Imaginário puro. Então nós vimos no nosso encontro de hoje essa ideia, né? A introdução ao número complexo e as estruturas, né? Quando, por exemplo, ele é um chamado imaginário puro ou quando, por exemplo, ele é chamado de número real, né? São essas condições que estão aqui bem expostos para vocês aqui no meu quadro, tá certo? Um grande abraço para vocês e a gente conversa na próxima aula. Até lá!